Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula. Estamos iniciando a primeira aula do módulo 2 da disciplina de configuração e manutenção de computadores. Só lembrando que essa disciplina é uma disciplina obrigatória, tá? Com carga horária de 60 horas e eu sou o professor Railton Wesley. O objetivo da aula de hoje, tá? A gente vai começar a avançar mais, continuando ainda no estudo sobre os principais componentes. Então, vamos olhar hoje BIOS, processador, pulso de clock, largura de leitura de dados e cooler, tá? Então, vai ser uma coisa bem tranquila, tá? Todos esses conteúdos, eles se conectam, tá? Está dentro de uma estratégia de conhecimento e vai ser bem interessante, tá? Vocês vão gostar, porque certamente vocês já ouviram falar nesses termos, né? E aí vocês vão ter a curiosidade e entender um pouco mais de como é que funciona, tá bom? Vamos lá. Vamos começar pela BIOS, tá? BIOS. A placa-mãe possui também um conjunto de softwares utilizado para a identificação dos dispositivos conectados a ela e também para a configuração denominado BIOS. O BIOS contém um conjunto de softwares gravado em um chip instalado na placa-mãe, necessário para a inicialização e configuração do sistema. BIOS, também chamado de Sistema Básico de Saída e de Entrada, tá? Então, é basicamente a tradução, Sistema Básico de Saída e de Entrada. Quando o micro é ligado, né, quando você liga o micro, a BIOS ela realiza uma bateria de testes dos componentes conectados à placa-mãe, tais como memória, processador, dispositivos de entrada, dispositivos de saída, teclados e etc. Novamente, em algumas literaturas, tá, pessoal? Vocês vão ver lá na literatura dispositivo aí desse, quando você vê essa letra aí, quer dizer input, tá? Input quer dizer entrada. E essa letra O quer dizer output, que é saída, tá? Então isso varia muito das literaturas que vocês poderão encontrar. Não só dispositivo, também algumas literaturas vocês vão verificar que vai ter o termo periférico. Então, sempre eu tenho cuidado de trazer isso para vocês, tá? Mas, em suma, estamos se tratando da mesma coisa, tá? Então, isso é muito tranquilo, tá certo? Então, pessoal, preste muita atenção para esse termo. Preste muita atenção para esse termo. Olha, o procedimento é dado o nome de POST. POST. Esse termo POST, pessoal, é um termo que quem costuma estudar sobre essa questão da inicialização do computador sempre vai se deparar com esse termo POST. O que é esse termo POST? POST chama poder no autoteste, tá? Poder no autoteste, tá certo? O que ele acontece? Ele, ao iniciar o computador, né, quando você liga o computador, automaticamente ele começa a carregar algumas informações e fazer testes. Ele começa a fazer testes. Se tudo estiver bonitinho, ele passa o bastão para o sistema operacional, tá? Ele passa o bastão para o sistema operacional. Se houver algum defeito, algum danozinho ali em algum componente, ele não passará o bastão para o sistema operacional, tá? Então, existe basicamente essa ordem. Quando você liga o computador, tá? Os softwares ali dentro da BIOS começam a trabalhar. O POST, ele faz o seu autoteste. Se tudo estiver dentro dos padrões, né, aqueles componentes internos mais relevantes, estiver dentro do padrão, a memória está funcionando, a memória RAM está funcionando, o processador e etc. Se tudo aquilo ali estiver dentro do padrão, ele passa o bastão para o sistema operacional. Então, quando você liga o computador, de cara você observa que não é o sistema operacional que está sendo carregado imediatamente. Não é. Então, o que carrega-se imediatamente são softwares que compõem a BIOS. E por trás, de forma muito rápida, ele faz esse teste. Quando tudo está dentro do padrão, é que ele passa essa inicialização para o sistema operacional, tá? Então, vocês podem até fazer esse teste, essa prática, tá? Você pode fazer. Ao ligar o computador, você vai ver que não é de fato o sistema operacional que está sendo inicializado ali de forma imediata, tá? Após o teste, após o POST, é que ele passa o bastão para o sistema operacional. Aí sim, o sistema operacional, como já estudamos em disciplinas anteriores, né, que no caso da própria disciplina de sistema operacional, nós falamos que o sistema operacional ele é responsável pela essa interação entre o usuário e os componentes de
hardware, tá? Mas nesse primeiro momento, no momento da inicialização, os softwares relacionados a BIOS que são primeiramente inicializados, fazem os testes e depois é que passa o bastão aí para a responsabilidade para o sistema operacional, tá certo? Então, caso haja algum problema em um desses componentes, é emitida uma mensagem de erro relativa ao componente com defeito, tá? Então, muito interessante esse termo post, tá? Pode ser questão aí de alguma prova, tá? Então, ou até mesmo do tema dos nossos fóruns, tá? Então, é uma coisa bem importante de você atentar, tá? No caso de algum componente, como processador, memória, placa de vídeo e etc., apresentar problemas, são emitidos bips. Bips, pessoal, o próprio nome já fala, aquele pi, 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 entendeu? Aqueles 3 bips sequenciais ali que está dizendo assim, a minha memória está com mau contato. É basicamente falta traduzir, né? Mas assim, alguns bips, algumas sequências de bips, eles são bem direcionados a um problema específico, tá? Por exemplo, 3 bips, geralmente é um problema relacionado à memória, né? Mau contato na memória, tá? Então é um problema bem simples de resolver, tira a memória, passa uma borrachinha, tá? Ou tem alguns líquidos específicos para eliminar mau contato, você faz aquele processozinho ali, tá? E aí conecta de volta, o computador volta a funcionar normalmente, tá bom? Então, são emitidos esses bips que identificam qual componente está com problema, mas em alguns casos eles são emitidos mensagens na tela do computador, tá? Caso esteja tudo em ordem, a BIOS passa o gerenciamento do micro para o sistema operacional, como eu acabei de sinalizar para vocês, tá? Então, é muito importante entender essa sequência, tá? Quando você liga o computador, é tanto que aparece mais dados do fabricante, logo de imediato, né? Dados do fabricante, dados dos componentes internos, ou seja, aquilo ali que está aparecendo ali são os softwares relacionados a BIOS, tá? Então, naquele momento ali, começa a se fazer os testes e até mesmo naquele momento ali ele te dá a opção se você quer entrar no setup, que vai ser tema mais adiante, se você quer entrar no setup para fazer alguma configuração, alterar a ordem da BIOS, alterar uma data e uma hora, coisa dessa natureza, tá? Mas caso contrário, se você só quiser deixar que o post faça o seu trabalho, ao término daquilo ali, se ele identificar que houve um problema, ele vai emitir esses alertas. Se tiver tudo ok, ele passa o gerenciamento do micro para o sistema operacional. E a partir daquele momento, o sistema operacional é que vai ser responsável pela interação entre o usuário e os componentes de hardware, como já sinalizamos bastante. E aí, pessoal, eu faço uma reflexão. Vocês viram como é importante você internalizar todas as disciplinas que nós estamos observando ao longo do curso. Se você for observar, pessoal, tudo isso aqui tem muita relação com as disciplinas que eu já ministrei, principalmente com a disciplina de sistemas operacionais, onde nós falamos muito as funcionalidades dos sistemas operacionais. E aqui nós estamos vendo aqui uma relação direta, tá? Uma conexão direta entre as disciplinas, tá bom? Então, é muito comum nos referir esse procedimento como boot, tá? Como boot. O BIOS possui ainda outros softwares denominados Setup, como já falei para você, né? Setup é como se fosse ali um menu de configuração, onde você pode customizar algumas coisas. Mas é importante que você tenha bastante domínio, tá? Porque caso você faça alguma configuração, né, de forma equivocada e não lembra como desfazer, certamente você vai ter que voltar para as configurações de fábrica, e aí aquela customização que você já tinha feito, que já estava adequada, aí você vai ter que refazer. Ou se você não souber nenhum e nem outro, certamente isso vai impactar no funcionamento do seu computador, tá? Então, muito importante, ao fazer mudanças no setup, é importante que você tenha um entendimento, faça um estudozinho, tá? Faça um levantamento do que é o setup, de como é que ele se comporta, o que é que cada botão quer fazer. Por que eu estou falando isso? Porque, pessoal, com a evolução das tecnologias, com o advento até mesmo de setups com interface gráfica, tá? Com interface gráfica, tá? Já é comum encontrar setups com interface gráfica. Então, cada fabricante ele tem um layout. Cada fabricante ele tem um layout, ele customiza as funcionalidades. Então, é importante que você pesquise, tá? Hoje não há mais um padrão de setup, tá? Hoje não há. Mas é importante que você pesquise, saiba o que deseja fazer e aí você vai atuando. Algumas coisas são bem familiares, como por exemplo, mudar uma data, né? Alterar uma data, eu quero alterar a ordem dos boots,
Então, isso são coisas bem familiares que não demandam tanta pesquisa e que é uma coisa bem natural em todos os setups. Mas coisas mais complexas, como colocar uma senha de administrador para evitar que alguém entre no setup e faça mudanças, algumas questões de você remover ali, desabilitar algum componente. Então, essas coisas é bom, importante que vocês façam um estudo ali, para que você entenda exatamente se aquilo que você quer aplicar de fato, que vai aplicar no setup, de fato vai atender a sua necessidade naquele momento, tá bom? Então, pessoal, o setup é o software responsável por uma grande variedade de configuração da placa-mãe, ou seja, é o software que possibilita várias alterações na configuração da placa-mãe, portanto é necessário um mínimo de conhecimento das funcionalidades daquele programa, tá? Por parte do usuário, pois algumas configurações erradas ou indevidas podem causar problema na utilização do sistema, como eu acabei de utilizar. Um exemplo clássico aqui, por exemplo, quando a gente vai inicializar o computador, quando a gente vai ligar o computador, quando passa do processo de post, né? E aí ele quer passar o bastão para um sistema operacional, e nós já sabemos que o sistema operacional ele é instalado em um HD. Ele é instalado em um HD. E aí você mexe lá no seu setup e você, sem querer, desabilitou o HD. Desabilitou o HD. E aí o que é que vai acontecer? Você acha que o sistema operacional vai funcionar? Não vai funcionar. Ele não vai abrir. Ele não vai abrir. Ele vai parar numa telinha preta. Ele vai parar numa telinha preta com a letrinha branca. Ou seja, foi uma ação indevida que, obviamente, possível de ser reparada, facilmente de ser reparada, mas que, se você não tivesse conhecimento, talvez você não vai conseguir reverter, tá? Mas é uma coisa simples, tá? Então, isso demanda que você tenha um pouco de paciência, entenda qual é o objeto da ação que você quer fazer. Quero desabilitar, eu tenho aqui 2 HD nesse computador, eu não quero mais utilizar esse HD, porém não vou remover agora, eu vou só desabilitar. E ele é o HD 2, por exemplo. E aí você vai lá no setup e você pode desabilitar com muita tranquilidade. Uma outra ação, por exemplo, eu tenho aqui um drive de disquete, eu não o utilizo mais, então não tem necessidade de eu estar colocando a placa-mãe para olhar para ele. Então eu vou lá e desabilito aquele drive de disquete. Um outro exemplo clássico também, embora muitas placas-mães fazem isso automaticamente. Digamos que você tem uma placa-mãe que já tem uma placa de vídeo, mas você não gosta muito daquela placa de vídeo. E aquela placa de vídeo ela é on-board, ou seja, ela já veio acoplada na placa-mãe. E aí você não gosta muito daquela placa de vídeo porque ela tem uma capacidade insuficiente para a sua demanda. E aí você pegou e adquiriu uma placa off-board, ou seja, uma placa que você vai acoplar ainda. Ao acoplar, tá? Ao acoplar, a própria placa-mãe ela já identifica que você adicionou um componente novo, e esse componente novo ele tem características parecidas ao que ela já tem on-board. Em algumas placas-mães, ela já desabilita automaticamente a placa on-board e habilita a off-board. Mas em outras placas-mães, essa ação tem que ser feita manualmente. Então, são essas características que vocês precisam ficar atentos, tá? O tutor que vai estar aí com vocês, ele vai conseguir tranquilizar vocês em relação a esse sentido, mas acredito que essa minha fala deixou bastante claro sobre esses cuidados, tudo bem? Vamos lá. O setup ele fica gravado em uma pequena área de uma memória volátil, tá bom? Chamada de memória ROM, que tem a sua energia fornecida por uma pequena bateria fixa na placa-mãe, tá? Essa área ela é definida como CMOS, tá? Metal complementar, semicondutor de óxido. Aqui está um exemplo de um setup, tá? Um dos setups mais clássicos, é importante lembrar isso, é um dos setups mais clássicos, porém não é mais o recente, tá? Como eu já falei, esse tipo de setup aqui, deixa eu tomar meu cafezinho aqui, rapidão. Café é bom. Vamos lá. Então, esse tipo de setup aqui, pessoal, ele é um setup que é bastante comum na maioria das placas, tá? Mas, como eu falei, hoje já tem setups com interface gráfica, tá? Esse tipo de setup aqui, você só movimenta ele pela direcional do seu teclado ou por teclas, por alguns botões. Você não consegue mover ele com o mouse. Então, ou pelas teclas da direcional do seu teclado ou por alguns botões do seu teclado, tá? Então, ele também não é tão difícil você trabalhar nesse setup, tá? Já foi difícil, já foi bem mais complexo, mas hoje é algo bem natural, tá certo?
Então, esse aqui é um exemplo clássico de setup, tá? Onde você pode alterar a hora, alterar a linguagem, alterar a ordem dos boots, alterar também, colocar uma senha de administrador. Então tem muita coisa interessante que você pode estar trabalhando ali dentro do seu setup para customizar de acordo com a sua necessidade, tá bom? Aqui também, pessoal, agora nós vamos trabalhar um pouco sobre processador, tá? Processador é um tema muito importante, tá? Muito relevante para o nosso ambiente de trabalho, porque em muitas literaturas considera-se como o cérebro, né, do computador, né? O cérebro, tá certo? Então por isso que é importante a gente ter esse entendimento do processador, tá? Então olha, processador também chamado de microprocessador ou CPU, tá? CPU, tá bom? Ou seja, traduzindo para a unidade central de processamento, é o principal componente do computador. Justamente por esse motivo, é comum que muitas pessoas se referem ao processador como sendo o cérebro do computador, pois é ele o encarregado de executar uma série de cálculos, operações lógicas, operações matemáticas, comandos, processar estes dados de entrada e retornar essas informações de forma que o usuário entenda, tá? Entenda, tá certo? Essas informações dependem do tipo de programa ou instrução que solicitou o processamento. Digamos, se você vai usar um editor de texto, aquele editor de texto ele é um software aplicativo. Ele é um software aplicativo desenvolvido para uma finalidade específica. Eu tenho uma planilha eletrônica. Planilha eletrônica também é um software aplicativo. Software aplicativo, nós já sabemos, desde a disciplina de sistemas operacionais, que softwares aplicativos são programas que são instalados em cima do sistema operacional que foram desenvolvidos para atuar com finalidade específica. Show? Tranquilo? Mole demais. Quem está prestando atenção nas minhas aulas, quem vem me acompanhando desde a disciplina de sistema operacional, não vai ter nenhuma dificuldade, tá bom? As tecnologias mais recentes de fabricação são aplicadas nesse componente e isto, consequentemente, o torna um dos componentes mais caros do computador. Depende do modelo, tá? Mas sim, é um dos componentes de maior valor agregado do computador, tá certo? Então, muito importante para esse tema. Atualmente existe apenas 3 empresas especializadas na fabricação desse componente. Nós temos o Intel, nós temos o AMD e o VIA, tá? Competitivamente falando, porém, há algumas quantidades de modelos disponíveis e os que diferencia é que cada um com suas respectivas características, porém, a funcionalidade basicamente é a mesma entre todos, tá? Então, algumas características, me explique quais são essas características. Velocidade, né? Velocidade, consistência, núcleos. Então tem muitas coisinhas que vocês podem estar observando, tá? Então tem muita coisa interessante. E uma coisa importante, como já estudamos, isso também depende da placa-mãe que você tem. Algumas placas-mães são projetadas para um tipo específico de processador. Então as coisas têm que casar, tá? As coisas têm que casar, tá bom? O processador é um chip composto por milhões de transistores, onde o desempenho está relacionado a alguma característica que define a rapidez do processamento. Transistores corresponde à unidade básica do processador, capaz de processar 1 bit de cada vez. Quanto mais transistores, mais instruções podem ser processadas, limitada à frequência de operação que determina quantos ciclos de processamento são executados a cada segundo. Aqui está um exemplo de um processador, tá? Aqui está o fundo do processador e aqui está as costas do processador, tá? E já para efeito de curiosidade, quando a gente coloca uma pasta térmica, a gente coloca aqui nessa parte metálica, na parte de cima, tá? Das costas do processador. Aqui tá, vocês estão vendo o nome Intel? Pronto, a pasta térmica, a gente coloca a pasta térmica aqui em cima. Ah, eu já vou antecipar uma coisa para vocês. Você está vendo aqui, ó, essa curvatura para dentro, ó, tá vendo? Essa curvatura para dentro. Isso aqui é que facilita na hora da gente acoplar o processador dentro do slot. Porque, como eu falei para vocês, tem os encaixes perfeitos, tá? Não tem como colocar errado, não tem como, tá? Porque esses chanfros aqui, ele nos ajuda a identificar a posição correta, tá bom? Fácil, fácil, fácil. Então, pessoal, está aqui, olha. Então, a posição correta para você pegar no processador também é essa aqui, tá? Ó.
Você pega dessa forma aqui a posição que você vai identificar, né, que você vai pegar o processador, tá? O processador ele é pequeno, ele não é grande, ele não é pesado, tá certo? Porém, ele é um equipamento bastante sensível. Então, muito cuidado ao pegar esse processador. Pulsos de clock, ou ciclos de clock, ou ainda frequência, tá? Então, regula o tempo necessário para o processamento de cada instrução, tá? O pulso de clock, ele regula o tempo necessário para o processamento de cada instrução. É a unidade de medida, essa unidade, ela é medida em hertz, tá? Essa unidade de medida ela é feita em hertz, tá certo? Megahertz, gigahertz por segundo, tá certo? Então, bem interessante. Por exemplo, às vezes as pessoas ela se confundem muito nesse termo megahertz e gigahertz. Por exemplo, ela comprou um processador, uma pessoa comprou um processador e aquele processador ele é de 1 gigahertz. É um processador excelente. É um processador excelente, tá? Excelente, tá certo? Excelente. Ah, mas meu computador ainda está lento, meu computador está lento e não presta, e não sei o que, não sei o que, não sei o que. Aí o que é que o bom técnico vai fazer? Qual é a quantidade de memória RAM que está disponível aí? 4 GB, é? Ah, beleza. Qual é o sistema operacional? Ah, digamos o Windows 10. Ah, pô, o problema não é o processador. O problema está na quantidade de memória RAM que é indisponível. Vamos colocar mais um peito de memória. Vamos colocar aqui mais 4. Ou seja, saindo de 4 GB, vou colocar mais 4, vou para 8 GB de RAM. Você vai ver que o seu desempenho vai melhorar e muito. Vai parecer um computador novo, tá? Vai parecer um computador novo, tá certo? Então, por isso que é importante a gente fazer esses estudos, para que a gente consiga dar um diagnóstico mais assertivo possível, tá bom? Então, pessoal, quando uma determinada frequência é medida em gigahertz, por exemplo, podemos dizer que a operação está trabalhando com bilhões de ciclos por segundo. Viu quando eu falei? Então, assim, às vezes, pessoal, e essa é importante, eu vou explicar mais na frente, eu não vou nem querer confundir com vocês agora. Mas, assim, essa relação entre memória RAM e processador, tá? E outras memórias que envolvem esse ciclo desses dois, tá? Memória RAM e processador, elas são importantes, você tem que ter um entendimento profundo, tá? Para que você possa realmente dar um diagnóstico preciso. Porque, às vezes, o problema não está que o processador é lento, está na memória RAM que é indisponível, ou até mesmo a necessidade da cache, tá? Ah, vamos adquirir uma placa-mãe que tem uma cache, tá? Que tem uma cache. Ou já alguns processadores já vêm com essas caches assim, tá? Então, assim, é importante vocês entenderem para que vocês consigam ter um diagnóstico preciso, tá? Porque às vezes as pessoas já associam velocidade ao processador, mas para o processador ter folga para trabalhar, ele precisa que a memória consiga ter todas as instruções disponíveis, tá? Dentro da memória RAM. Então, assim, eu vou explicar bem detalhadamente mais à frente com relação a isso aí, que vocês vão entender de forma muito tranquila, tá? Muito tranquila mesmo. Então, ciclo corresponde a cada intervalo de tempo em que as operações são executadas, que normalmente corresponde a alguns nanosegundos, galera. Isso é muito rápido, é muita coisa. É por isso que o processador esquenta muito. É por isso que o processador ele esquenta muito, tá? Então, por isso que o processador ele precisa ter um componente de resfriamento, que é o caso do cooler, tá? Vamos já chegar lá no cooler, que é equipamento necessário, importantíssimo para manter o processador refrigerado, e o uso de pasta térmica também. Quando surgiram os primeiros computadores, a frequência era a mesma para todos os componentes, processador, memória, barramento, etc. E com o passar do tempo, houve uma evolução da tecnologia muito maior no desenvolvimento do processador. Porém, o mesmo não ocorreu com os demais componentes, deixando, portanto, uma grande diferença na taxa de transferência entre esses componentes. Houve, então, a necessidade da criação do pulso de clock, diferente entre o pulso de clock, diferente entre o processador e os demais componentes. Basicamente, o processador trabalha em duas frequências: frequência interna ou clock interno, frequência externa ou clock externo. Vamos ver cada uma delas. Frequência interna ou clock interno refere-se à capacidade interna do processamento, ou seja, a velocidade em que os ciclos são lidos internamente, tá? Por exemplo, quando dizemos que o processador trabalha a 1 GHz, ou seja, eu estou falando que ele ele executa 1 bilhão de vezes, tá? Quer dizer que processa até 1 bilhão de ciclos por segundo, tá bom? Então, isso é muita coisa, muita coisa.
E já o externo e clock externo refere-se à velocidade com que o processamento fará as transferências das informações através dos barramentos local da placa-mãe. Tá? Essa transferência é imposta pela placa-mãe através do barramento FSB. Largura de leitura de dados. Outro tema importante. Esse termo refere-se à quantidade de bits que um determinado dispositivo pode ler simultaneamente. Também podemos denominar a taxa de transferência de dados e pode variar dependendo da tecnologia empregada, 8, 16, 32 ou de 64 bits. Leitura interna ou bits interno refere-se à taxa de leitura em que as informações são executadas dentro do chip do processador ou a quantidade de bits interno que é lida em cada ciclo. Exemplo, um Pentium 2 ele é de 32 bits, o ciclo dele é de 32 bits. Também nós temos processadores muito comuns, principalmente com as demandas atuais, os processadores atuais, a grande maioria já vem na casa dos 64 bits. O meu, particularmente, ele já roda com 64 bits. Então, muito tranquilo. É tanto que o meu sistema operacional hoje ele é de 64 bits. Então, mas isso depende muito do cenário que você vai encontrar. Tá? Isso depende muito do cenário que você vai encontrar. Então, se você tem aquele processador que ele o ciclo dele, né, a taxa de transferência de dados dele é de 32 bits, então recomenda-se instalar um sistema operacional de 32 bits. Tá? Agora, se você tem um processador que ele já está empregado a tecnologia de 64 bits, então recomenda-se instalar a questão do sistema operacional de 64 bits e os demais programas também seguindo essa demanda de todos de 64 bits. Tá certo? Leitura externa ou bits externo. Refere-se à taxa de leitura em que as informações são transferidas do chip do processador para a placa-mãe, via barramento local, ou seja, a quantidade de bits em que o processador envia ou recebe através do barramento local em cada ciclo. Vou tomar meu café. Ixi, tá gelado. Ainda tá bom. Vamos falar agora do famoso cooler. Pessoal, nós já vimos, né, eu já falei algumas vezes, que o computador, o processador, ele esquenta muito, né? O processador ele esquenta bastante, tá? E aí, faz necessário ter algum equipamento que vai ajudar na refrigeração. E aí, pessoal, vocês vão encontrar na internet, dependendo do seu poder aquisitivo, ou até mesmo do seu cliente, ou até mesmo da empresa que você está trabalhando, vocês vão ver que há uma variedade muito grande de equipamentos que auxiliam na refrigeração do processador. Tem algumas refrigerações à base de água, tem refrigerações que usa radiador, dissipador, variação de pasta térmica. Então, tem uma variedade grande. Mas a essência é a mesma. Todas serão utilizadas para ajudar na dissipação de calor do processador. Tá? Do processador, tá certo? Então vamos lá. Os processadores são dispositivos que emitem uma grande quantidade de calor, havendo, portanto, a necessidade de um sistema de resfriamento eficiente para evitar a queima do componente. Pessoal, não é um aumentozinho de temperatura, não. Esquenta muito mesmo. Esquenta muito mesmo, tá? Às vezes, se você, por exemplo, estiver trabalhando com muita demanda e aí você quiser fazer não vou nem recomendar esse teste, não vou nem falar minha ideia na cabeça, mas só posso dizer que é muito quente, tá? Eu não vou nem pedir para que vocês façam isso. Mas eu já fiz esse teste e realmente é muito quente mesmo, tá? Chegar ao ponto de você não conseguir nem pegar nas costas do processador, na parte metálica do processador. Você não consegue segurar, porque é muito quente, tá? Então, por essa razão, se utiliza o cooler, tá? Cooler, pessoal, ele é responsável pela dissipação do calor emitido pelo processador, tá bom? O cooler consiste em um pequeno ventilador chamado fan, no termo em inglês, tá? Também conhecido como ventoinha, as pessoas chamam mais de ventoinha, tá? Outros chamam mais de fan, mas muitos aqui chamam de ventoinha, com a base feita de cobre ou de alumínio, que é a parte responsável por dissipar o calor. Essa parte de cobre ou de alumínio é a que fica encostada nas costas do processador. E aí no meio delas eu coloco uma pasta térmica. Temos vários modelos de pasta térmica, tá? E aí eu coloco essa pasta térmica e aí
esse dissipadorzinho fica nas costas do processador. E a ventoinha fica em cima ventilando, tá? Fica em cima ventilando. Através de travas ou conectores, o cooler ele é pressionado sobre o processador, auxiliando na dissipação do calor, e para ajudar nessa dissipação é utilizada uma pasta térmica entre o processador e o cooler, tá bom? Para cada modelo de socket, há um modelo de processador compatível, consequentemente um modelo de cooler específico. E aí é que entra a questão de você fazer aquela leitura lá, levantamento lá do modelo de processador, que certamente isso vai impactar também, primeiramente, placa-mãe, depois processador, e que certamente isso vai impactar também nos outros componentes que são compatíveis, tá? Então é por isso que tem que fazer esse levantamento, tá certo? Então, portanto, devemos verificar qual modelo de cooler compatível para evitar tentativa de instalação de modelo diferente. Este dispositivo existe também alguns cuidados para evitar problema com o computador e aumentar a vida útil, tá bom? Verificar se o cabo de energia do cooler está conectado na placa-mãe, tá? Ou seja, professor, eu não sei qual é o cabo. Pessoal, não se preocupe, a conexão é perfeita, sempre lembre disso. A conexão é perfeita. Você vai olhar para o conector e vai procurar ali ao redor onde você acoplou o seu cooler ali juntamente em cima do processador, qual é a tomadinha mais próxima, tá? Que encaixa perfeitamente o seu conector. Pronto, achou o problema. Achou o problema. Não precisa a gente ficar aqui, tem que ser, você vai procurar um pino YZ da frequência XYZ. Não, vamos simplificando. Depois que você tem esse entendimento, aí nós vamos avançando mais do conhecimento, tá certo? Primeiro, de forma muito simples, você vai fazer isso, que eu acabei de falar, tá certo? Então, sem rodeios, vamos muito direto ao ponto, tá certo? Então, você vai verificar o cabo de energia do cooler se está conectado à placa-mãe quando montar o computador, pois, caso isso aconteça, né, você esqueceu de conectar o cabo de energia, né, cabo de força, que do cooler na placa-mãe, ele não vai refrigerar. Tá certo? Então, muito importante para isso. Então, o conector de energia, ele possui 3 fios, tá? 3 fios, 3 pinos, sendo 2 para alimentação elétrica de 12 volts e o outro para controle de velocidade, que é feito pela BIOS, tá? Sempre se o cooler está bem encaixado e firme, tá? Verificar se ele está firme, se ele está bem posicionado, se ele está bem preso mesmo na placa-mãe, porque o cooler, ele é preso na placa-mãe, tá, pessoal? O cooler, embora ele fica em cima do processador, mas ele é preso na placa-mãe, tá? Ele é preso na placa-mãe. Sempre realizar uma limpeza devido ao acúmulo de poeira, porque junta muita poeira. Não sei se vocês já tiveram a oportunidade de abrir um computador, mas é muito comum o acúmulo de poeira. Então, essas poeiras impactam na performance, tá? Na performance das ventoinhas, e de certa forma isso vai também ter perda de rendimento, porque o computador vai esquentar. E quando tem esses aquecimentos, o computador costuma reinicializar, né? Ele costuma desligar por si só. Então, alguns prejuízos são causados pelo aquecimento. Então, é importante tomar esses cuidados. É que eu trouxe aqui, pessoal, 2 exemplos de cooler, tá? 2 exemplos, tá bom? Tá, ó, esse aqui é que eu mais tenho contato, tá? Esse aqui é bem mais tranquilo, que eu não preciso de chave para acoplar, tá certo? Ó, você percebe aqui, ó, aqui logo abaixo, nesse meu lado direito, aqui eu estou vendo aqui o dissipador, tá? E o dissipador, aqui pode ter umas travas, tá? Ó, essas travas aqui é que são acoplados na placa-mãe, tá? Essas travas aqui é a que fica acoplado na placa-mãe. Então, a posição que é conectada dessa forma aqui, ó, o processador ele fica embaixo, tá? E aí, todo esse cooler, tá? Ele vem e encaixa em cima do processador, e essas travas aqui ajudam a fazer o acoplamento, tá? Ele ajuda a fazer o acoplamento, tá certo? Tem esse outro modelo aqui do meu lado esquerdo, tá? Que aqui ele já precisa de uma chavezinha de fenda, mas em tese a essência é a mesma, é fazer o acoplamento lá na placa-mãe, tá bom? Então, muito fácil, né? Muito tranquilo isso aqui, não tem nenhuma dificuldade, tá bom? E aqui, olha, aqui está o meu processador, tá? O meu socket está aqui. Já falei algumas vezes que eles têm essa trava, tá? Essa trava aqui é uma trava de segurança que ajuda a manter o processador no local correto, tá?
Então, muito interessante isso aqui. Então, se você quiser ter acesso ao processador, você precisa destravar, tá? Você levanta essa alavanca aqui e aí sim você consegue remover o processador. Caso contrário, você não consegue remover o processador, tá certo? O outro ponto interessante, ó, você tá vendo esse buraquinho aqui, ó? Tem um buraquinho aqui, tem um outro buraquinho aqui, tá? Infelizmente tem outro buraquinho aqui mais em cima, mas o outro aqui não dá para ver que foi cortado. Mas esses buraquinhos aqui, ó, é que vai conectar, tá? Ó, que vai conectar esses encaixes aqui, ó. Tá certo? Aqui a gente vai plugar esses encaixes. Então, você percebe que o radiadorzinho aqui, ó, o dissipadorzinho aqui, ele ficará aqui em cima, tá? Ficará aqui em cima. E é interessante e importante colocar aqui uma pasta térmica para ajudar nessa refrigeração, tá bom? Tranquilo? Show, né, pessoal? Fácil, 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 não tem erro, muito legal, né? Então, pessoal, vamos testar um pouco nossos conhecimentos, tá? Então, uma boa refrigeração de um processador geralmente é obtida mediante, letra A execução do boot. Eu vou até parar por aí, né? Não tem nada a ver, né? A instalação de uma placa-mãe compacta não tem nada a ver, né? A adequação da distribuição da memória também não tem nada a ver. O uso de um cooler, perfeitamente, letra D, corretíssima, tá? Fácil, fácil. Vamos para a próxima. Velocidade média medida em ciclos por segundo, que regula o funcionamento do UCP. Pessoal, UCP, pessoal, é a mesma coisa de CPU, tá? Que é a mesma coisa do processador, tá certo? Isso depende muito das literaturas, tá bom? Então, qual é a medida de velocidade que é medida pelo processador? É a medida em clock, tá, pessoal? Ó, clock, fácil, 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 tá? Não tem dificuldade. Quem presta atenção nas minhas aulas, quem está atento nas minhas aulas, não terá dificuldade. Concurso aqui da Auditor da Receita Federal de 2012. É um concurso de alto nível, tá? Concurso de alto nível. Mas aqui, ó, quem presta atenção nas minhas aulas tem sucesso. Então vamos lá. O BIOS de um microcomputador é basicamente, vamos lá, é um sistema de controle de rotinas de entrada e de saída. Já paro por aí. Não precisa nem eu ler mais. A própria tradução da BIOS reflete a essa funcionalidade básica. Então, a alternativa correta é a letra A. Vamos para mais uma. Ministério, acho que é do mapa, Dom Sintra Mapa de 2010. O componente que tem a função primária de preparar o computador para executar o sistema operacional é conhecido como, vamos lá, switch. Switch, pessoal, não é nem sistema, né? Não é nem software. Switch é um hardware, tá? Switch é um hardware. A RAM também é um componente físico, tá? Shell, ScanDisk, né? Embora são softwares, mas não tem nada a ver. Então, a resposta correta é a BIOS, tá? É a BIOS, tá bom, pessoal? Então, pessoal, fácil, era isso que eu queria trazer para vocês, tá? Na nossa primeira aula. Espero que estejam gostando das nossas aulas, tá? Tô bastante motivado, tá? Tem muita coisa interessante para ver. Não estamos ainda nem na metade ainda, mas acredito que muita coisa vocês já aprenderam. Então, aguardo vocês na nossa próxima videoaula e até mais.